Imagine a pessoa que entra em uma sala cheia de desconhecidos e em poucos minutos consegue criar uma conexão genuína com quase todo mundo. Parece impossível, né? Mas na verdade é muito mais simples do que parece. Hoje vamos falar sobre as técnicas e princípios de um dos maiores clássicos sobre relacionamentos interpessoais, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E além disso, vou te mostrar exemplos práticos e dicas de como aplicar tudo isso no dia a dia. Então fica comigo até o final e vamos juntos nessa jornada de aprendizado sobre como construir relações verdadeiras e influentes. Para começar, vamos direto ao ponto. A primeira regra de ouro para fazer amigos e influenciar as pessoas é algo que muitas vezes passa despercebido no nosso cotidiano: genuíno interesse pelas pessoas. A verdade é que todo mundo gosta de se sentir importante, mas quantas vezes realmente mostramos interesse na história ou na opinião de alguém? Um exemplo claro disso acontece em situações comuns, como quando você encontra um colega de trabalho e pergunta: "Tudo bem com você?" Na maioria das vezes, a gente nem espera a resposta, né? Mas Carnegie ensina que se você realmente parar e escutar o que essa pessoa tem a dizer, já estará um passo à frente. Um bom exemplo disso é o caso de um vendedor que, ao invés de apenas apresentar seu produto, começa a conversar com o cliente sobre o que ele realmente precisa. Ele demonstra interesse genuíno e faz perguntas que vão além do óbvio. O resultado, o cliente não só compra, mas também cria um vínculo com o vendedor, se tornando um cliente fiel. Outro ponto fundamental é algo que muitas vezes subestimamos: sorrir. Pode parecer simples, até óbvio, mas um sorriso verdadeiro tem um poder transformador. Um estudo mostrou que as pessoas que sorriem mais frequentemente são vistas como mais amigáveis e confiáveis. Imagine um caixa de supermercado que sorri para cada cliente que passa. Ele pode estar cansado, talvez seu dia não tenha sido dos melhores, mas aquele sorriso muda completamente a interação. O cliente sai dali se sentindo mais leve, mais valorizado, e isso é aplicável em qualquer situação. Quando você sorri, você se abre para o outro, cria uma atmosfera mais agradável e receptiva. Então, a próxima vez que for falar com alguém, tente isso, comece sorrindo. Você vai ver como a conversa flui melhor. E aqui vem uma dica que muitas pessoas esquecem: lembrar o nome das pessoas. Pense em quantas vezes você já ouviu frases do tipo: "Nossa, eu sou péssimo com nomes." Pois é, mas isso não deveria ser uma desculpa. O nome de uma pessoa é, na verdade, a palavra mais importante do vocabulário dela. Quando você se esforça para lembrar e usar o nome de alguém, você imediatamente cria uma conexão mais pessoal. Um bom exemplo é uma história famosa de um executivo que sempre fazia questão de decorar o nome de todos os funcionários da empresa, dos diretores até os faxineiros. Resultado? Ele era visto como uma pessoa extremamente próxima e respeitada por todos. Então, a próxima vez que conhecer alguém, faça um esforço consciente de lembrar o nome dela e use-o na conversa. Você vai se surpreender com o impacto que isso causa. Agora vamos falar de uma habilidade que muitas pessoas subestimam, mas que é crucial para fazer amigos: ser um bom ouvinte. Muitas vezes em uma conversa estamos mais preocupados em falar do que em escutar. Queremos contar nossas histórias, nossas experiências, nossas opiniões, mas o segredo está em inverter essa lógica. Quando você deixa a outra pessoa falar, especialmente sobre si mesma, ela automaticamente cria um vínculo com você. Um exemplo clássico é quando estamos em uma festa ou evento social. Normalmente, quem fala mais sobre si é visto como egocêntrico. Mas aquele que escuta com atenção e faz perguntas, geralmente sai da conversa com uma impressão muito melhor. Então, da próxima vez que estiver em uma conversa, faça o teste. Escute mais, pergunte mais, e veja como isso muda a dinâmica. E não podemos esquecer de um dos princípios mais poderosos que Carnegie ensina: faça as pessoas se sentirem importantes. Todos nós temos a necessidade de sermos valorizados, de nos sentirmos reconhecidos. E às vezes uma simples palavra de elogio ou um pequeno gesto de reconhecimento podem mudar o dia de alguém. Pense em um colega de trabalho que sempre entrega suas tarefas com excelência. Quando foi a última vez que você elogiou ele por isso? Ou o garçom que te atende com tanta atenção, quantas vezes você o agradeceu de verdade?
Um exemplo famoso de como isso funciona vem do próprio Carnegie, que conta a história de um empresário que conseguiu fechar um grande contrato simplesmente porque fez o cliente se sentir importante. Ao invés de falar sobre si mesmo ou sobre a empresa, ele passou a reunião toda elogiando as conquistas do cliente e perguntando sobre o seu negócio. O resultado? Um contrato fechado e uma parceria duradoura. Outro ponto fundamental que Carnegie ensina é evitar críticas diretas. Quando criticamos alguém, mesmo que de forma construtiva, muitas vezes a pessoa fica na defensiva e a mensagem acaba não sendo bem recebida. Em vez disso, Carnegie sugere uma abordagem mais sutil, onde você começa elogiando algum ponto positivo e depois apresenta a crítica de forma suave. Um exemplo clássico é de um chefe que precisava corrigir o trabalho de um funcionário. Ao invés de dizer diretamente que o trabalho estava errado, ele começou elogiando a dedicação do funcionário e, em seguida, sugeriu pequenas melhorias. O funcionário aceitou as correções sem resistências e ainda se sentiu motivado a melhorar. Então, se você quer influenciar positivamente alguém, pense em como pode ajustar o tom das suas críticas e feedbacks. Por fim, um dos conceitos mais poderosos e talvez o mais difícil de aplicar: evitar discussões. Carnegie nos mostra que, em uma discussão, ninguém realmente ganha. Mesmo que você tenha razão, ao vencer uma discussão, você corre o risco de perder a simpatia da pessoa. Um exemplo clássico disso é um debate político. Quantas vezes você já viu duas pessoas discutirem fervorosamente sobre um tema, e no final, ambas saírem ainda mais convencidas de suas próprias opiniões? Carnegie sugere que, ao invés de discutir, devemos tentar entender o ponto de vista do outro. Isso não significa concordar, mas sim respeitar e valorizar a perspectiva da outra pessoa. Então, da próxima vez que estiver em uma conversa acalorada, respire fundo e tente ouvir mais do que falar. Resumindo, fazer amigos e influenciar pessoas não é uma questão de manipulação, mas sim de se importar genuinamente com os outros. É sobre mostrar interesse, escutar, elogiar e reconhecer a importância de cada pessoa que cruzar seu caminho. Essas são técnicas simples, mas extremamente poderosas que podem transformar completamente suas interações. Agora, é com você. Comece a aplicar essas dicas e veja como suas relações começam a florescer de uma maneira que você nunca imaginou.